Então, vamos continuar, né? Então, ó, primeiro passo é colocar as proposições simples, que no caso são P e Q, certo? E descrever as situações, que no caso vamos pegar VF, VF, VV, FF. E segundo, você vai colocando as premissas. Então, a primeira premissa é P implica Q. Né? P implica Q vai ser o quê? Vai ser V, depois V, F, V. Aí, a próxima premissa é o próprio Q, tá? Tem gente que gosta de fazer de novo o Q aqui, tá? Não tem problema não. Se quiser fazer de novo, você faz. Depois o P, faz de novo, tá? Mas não precisa, tá? Porque já está feito, já está o P aqui, já está o Q aqui. Nós temos que ter cuidado em olhar quem são as premissas e quem é a conclusão. Então, olhando nas colunas aqui, quem são as premissas? É a última coluna, certo? E quem é a outra premissa? O Q, certo? Então, vamos olhar. Em quais linhas as duas premissas são simultaneamente verdadeiras? Na primeira linha, ó, dá duas verdadeiras. E na segunda também. As premissas são verdadeiras simultaneamente nessas duas linhas. Agora, essas vão ser as nossas linhas de interesse. Nessas duas linhas de interesse, a conclusão é sempre verdadeira? Sim ou não? Ó, olha essa linha aqui e olha essa linha aqui. Cadê a conclusão? Quem representa a conclusão aí? Quem representa a conclusão é o P, ó. É a última proposição, certo? Sempre, logo após os três pontinhos, tá? Vem a conclusão. Então, a conclusão aqui é o P, certo? Olha só, nessas duas linhas, nas duas linhas de interesse, a conclusão sempre é verdadeira? Não é sempre verdadeira. Há casos em que essa aqui é verdadeiro, essa é verdadeiro, porém essa é falso. Não é aquele negócio. Se chover, então vai molhar. Molhou. Significa que choveu? Não, porque há casos em que se chover molha sempre, né? Você sabe que isso é verdadeiro. Você sabe que está molhado, mas porém não choveu. Por quê? Alguém pegou a mangueira lá, molhou a rua. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o argumento é inválido. Tá bom? Então, esses dois exemplos aqui, que são exemplos mais simples, né? Que a gente poderia meio que intuir se são inválidos, tá? Eu usei para mostrar como é que você pode usar a tabela da verdade. Mas, né, como falei para vocês, o grande objetivo mesmo é você saber quando argumentos mais sofisticados são válidos ou inválidos, né? Coisa que só de bater o olho você não consegue determinar. Então, por isso que existe esse método, o método da tabela da verdade, tá bom? Então, ó, só para vocês treinarem, vamos colocar mais um exemplo aqui, tá? Então, vamos lá. P e Q implica R, Q implica não P, então R, tá? Então, veja esse argumento lógico bem aqui. Então, ó, tentem fazer esse exemplo que está no quadro, tá? Então, só para ajudar, está no começo, eu vou ajudar um pouquinho mais vocês, tá? Então, quantas premissas tem aí? Ó, premissa é diferente de proposições. Quantas premissas tem? Duas premissas. As premissas são o quê? São as proposições que vêm antes da conclusão, tá? Ó, aqui, ó, cada linha, o argumento é formado por várias linhas. Cada linha representa uma proposição, certo? A última proposição vai ser a conclusão, certo? Então, são duas premissas e uma conclusão. Quantas proposições simples tem aí? Quantas proposições simples formam um argumento?
São 3. Quem são? P, Q e R. Então você sempre vai começar fazendo sua tabela da verdade pelas proposições simples, tá? Então, tentem fazer aí. Qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Que vou até vocês. Tentem fazer agora, que agora é a hora de errar, tá? Errar na hora da prova não pode. São 8. Eu vou já preparando aqui, ó. Isso, exatamente. As potências são as potências de 2. Mas tem que fazer isso aqui também, né? Você não fez ainda essa premissa. Você fez a primeira premissa, aqui, ó. Essa aqui tá aqui. Mas tem que saber quem é essa coluna aqui também. Entendeu? Eu olho aqui não B. B liga na C, exatamente.
começa um pouco confuso, mas depois vira até passatempo. Você está longe, sem fazer nada, até mais um beijo lá começa a fazer trataria. E a gente compra aqueles caça-palavras, né? Mesmo nível. E aí, vamos fazer? Ó, então vamos lá. Então, lembrando, né? Primeiro passo é saber quantas linhas você vai considerar na sua tabela da verdade, né? Cada linha representa uma das possíveis situações, tá? Que são descritas pelos valores verdades das tuas premissas, desculpa, das tuas proposições simples, né? Se são 3 proposições simples, são quantas linhas? 8, tá? Sempre o número de linhas é igual a... tá aqui. O número de linhas sempre é igual a 2 elevado ao número de proposições simples. Então aqui você já sabe logo de cara que tem que ter 8 linhas. Para você descrever sem se perder, você vai colocando V ou F aqui, ó, de forma alternada, de 1 em 1. Então tem 8, né? Aqui 8. Depois você vai alternando de 2 em 2. Por fim você vai alternando de 4 em 4. Bem, então essa daqui é só a primeira fase, né? A fase de preparação, né? Porque sempre o começo é igual, a preparação sempre é igual. Qual o seu próximo objetivo? O seu próximo objetivo é determinar qual é a coluna, né? Qual é o valor verdade dessa primeira premissa aqui, dessa primeira proposição composta. Só que qual é o ponto? Essa proposição composta que está bem aqui, ela é uma proposição composta que tem 2 conectivos, certo? Correto? Então, você... aqui eu tinha que ter deixado claro, né? Eu acredito que todos vocês fizeram assim, tá? Eu estava olhando aí. Certo? Então, aqui também deixar uns parênteses, tá? Apesar de não precisar. Então, você tem que fazer por etapas. Não tem como você descobrir logo de cara quem vai ser a coluna, tá? Que descreve essa proposição aqui. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai fazer primeiro o que está sendo dito pelos parênteses, tá? Que no caso é P e Q, tá? Veja que o P e Q não é uma das premissas. P e Q não é premissa. Ele é só uma etapa, tá? Intermediária para a gente chegar na primeira premissa. A primeira premissa você não consegue chegar logo de cara. Então você faz uma etapa intermediária antes, tá? Então quem é P e Q aqui no caso? Primeira linha vai ser o quê? V, depois falso, 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 verdadeiro, falso, 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 tá?
Agora, a próxima seria o que? É P, aqui nem deixei tanto espaço, né? P e Q implica R. Então, seria bem aqui. A primeira premissa mesmo. Então, você vai fazer o que? Você vai fazer essa coluna aqui, vai ser a saída, e essa daqui vai ser a chegada. Tá? Então, você vem daqui para cá. Tá? Da direita para a esquerda. Então, na primeira linha vai ficar como? Se sai de V e chega em V, vai ser o que? Verdadeiro. Depois, verdadeiro. Depois, verdadeiro. Depois, verdadeiro. Agora, falso. Depois, verdadeiro. 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 É quase uma tautologia, né? Seria uma tautologia se fosse tudo verdadeiro, mas não é. O próximo, quem é? A próxima premissa seria que implica não P. De novo, é uma premissa, tá? Que não dá para você resolver logo de cara. Você tem que fazer um passo intermediário, que é descobrir o valor do não P. Então, ó, não P aqui, mas pelo menos fazer o não P é fácil, né? Vai ficar como? Vai ficar FV, 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 FV. Exatamente o contrário do que está no P. Tá? E por fim, aqui a gente consegue colocar o que implica não P. Ou seja, quais são as colunas que devem ser analisadas aqui, né? Aqui é a saída, essa segunda coluna, e a chegada, essa penúltima coluna que está bem aqui. Então, de V para F vai ser o quê? F. De V para V, V, depois F vai ser verdadeiro, verdadeiro, depois falso, depois verdadeiro, depois verdadeiro, né? Depois verdadeiro. Tá? Então, quem são? Que implica não P? Isso, P é que implica não P. Agora, quem são as premissas? Quais são as colunas que descrevem as premissas? Quais são as colunas interessantes aqui para a gente olhar? Essa daqui, né? A quinta é uma premissa, primeira premissa. Onde é que está a outra? Bem aqui, na última. Então a gente vai até esquecer as outras, tá? Por enquanto. Eu só quero saber o seguinte, olhando nessas duas colunas aqui, né? Nas duas premissas, em quais linhas elas são simultaneamente verdadeiras? Ó, segunda linha, ó, verdadeiro com verdadeiro, ó. Aqui não é. Depois, terceira linha. Depois, a quarta linha. Aqui não. A sexta. A sétima. E a oitava. Então, essas são as linhas que vão ser interessantes para a gente olhar. Tá certo? Quem é a conclusão? O R, está bem aqui. Certo? Agora a pergunta. Nessas linhas que a gente marcou, as linhas nas quais as premissas são sempre verdadeiras, simultaneamente verdadeiras, a conclusão, que é essa daqui, né? Ela é sempre verdadeira nessas linhas? Não. Existem essas linhas aqui, ó, né, ó, em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Se você acha uma situação, basta uma situação para acabar com o teu argumento. Basta um caso em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa para que o teu argumento seja inválido. Certo? Basta uma pequena falha, uma única situação em que tuas premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa para que o teu argumento se torne inválido. Tá certo? Deu para entender todo mundo? Vamos fazer mais um agora. Então esse aqui é in. Esse daqui, ó, vamos lá. P implica Q implica R. Portanto, P implica R. Tentem fazer esse daí. Vai ser mais fácil que o anterior, tá? Mas eu quero que vocês
esteja mais seguro dessa vez aí. Então, vamos fazer?
Vamos lá? Então, ó, primeira coisa que você tem que prestar atenção é em contar quantas proposições simples formam um argumento. Quantas são? São 3. P, Q e o R. Tá? Ou seja, quantas linhas vão ser necessárias? 8. Então agora você vem VF, 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 até completar as 8 linhas. Depois VV, FF, VV, FF. Depois VV, VV, F, 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 F. Tá certo? Agora que já preparou, né, a tabela, né, pra gente fazer o que a gente precisa mesmo nessa questão, que é, primeiro caso, a primeira premissa é P implica Q. Então P implica Q vai ser primeira coluna saindo para segunda coluna. Então, primeira linha que vai ser o quê? Verdadeiro, depois verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro. Pronto. Depois, Q implica R. Q implica R é daqui para cá. Então vai ser o quê? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. E por fim, P implica R, tá? P implica R, ó, primeira linha para primeira coluna para terceira coluna. Então vai ser aqui o que? Verdadeiro, né? Depois verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pronto. Então agora que você preparou toda a sua tabela, você vai atrás de saber em quais linhas as premissas são simultaneamente verdadeiras. Então quem são as premissas aqui no caso? Ó, essa daqui é uma premissa e essa daqui também é uma premissa. Em quais linhas elas são simultaneamente verdadeiras? Na primeira, ó, na primeira linha, ó, na segunda, aqui não, ó, aqui sim, aqui não por causa desse F, ó, F e a última. Então essas linhas aí que a gente marcou são as únicas linhas que a gente vai observar a partir de agora, tá? Observar o quê? Observar a conclusão, tá? Quem é a conclusão aqui no caso? Aqui é a conclusão, ó, né? Então, nessa conclusão aqui, olhando essas linhas, então, ó, primeira linha, segunda linha, quarta linha e última linha. Então, vou fazer a pergunta. Sempre que as premissas são simultaneamente verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira? Sim, em todos os casos. Se isso é verdade em todos os casos, então o argumento é válido. O argumento é... Se uma dessas aí não tivesse, era assim, válido. Exatamente. Bastaria um F em qualquer uma dessas linhas importantes, tá? Para que a conclusão, para que o argumento inteiro seja inválido. Veja aqui, ó, que a conclusão às vezes é falsa, não tem problema. Só que ela é falsa nas linhas que não importam, então por isso que não vai gerar problema nenhum. As linhas são onde as premissas são simultaneamente verdadeiras. Ó, duas verdades. Então essa linha não importa. Porque eu não preciso.
Exatamente, ó, vamos ver, ó. Anterior aqui, ó, é inválido por quê? Porque tinha até mais de um, né? Tinha mais de uma situação aqui, ó. Ó, quais elas? A gente tinha que olhar para essas, ó. Ó, todas essas são falsas nessas linhas aqui, ó. Tá, então, mas bastaria uma delas ser falsa, as outras verdadeiras, que você já poderia concluir que o argumento é inválido. Certo? Basta uma falsa. Por quê? Porque você estaria analisando, tá? Seria possível uma situação na qual as premissas são todas verdadeiras e a conclusão é falsa. Então o argumento não pode ser válido. Tá? Por quê? Porque existem situações em que as premissas são todas verdadeiras e a conclusão é falsa. Tá certo? Então, ó, deixa eu só ver se estou com a internet aqui para mostrar uma coisa para vocês. Estou com a internet. Tá, então, ó, nesse site aqui, ó, rfiddle.com, ele é, na verdade, um simulador de programação, tá? Por quê? Porque eu construí uma rotina aqui, deixa eu pegar aqui, ela tá, deixa eu ver, tá bem aqui. Eu vou colocar no cigarro aqui, certo? Esse códigozinho aqui. Tá? Parece coisa de louco, né? Mas vocês vão ver que, na verdade, é para facilitar a vida de vocês, tá? Então, ó, também aqui, modifica apenas as próximas linhas, tá? Então, isso daqui ó, é só a programação, certo? O que é isso daqui? Isso daqui é para você construir tabelas da verdade a partir das premissas que você quiser, certo? Porque o computador, ele nunca vai errar, certo? Você, sei lá, de repente vai fazendo lá e acaba errando. Então isso aqui é só para você verificar se as coisas que você está fazendo estão certas assim ou não, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caso desse argumento aqui que a gente fez, ó. P implica Q implica R, P implica R, tá? Então, digamos, aqui, ó, você pode colocar o quê? Você pode colocar A, B, C, D, E, F, quantos você quiser, são as premissas que você quer analisar. Então, digamos aqui, ó, como é que você vai denotar? É assim, ó, P, o implica é assim, ó, porcento implica porcento Q. Esse é o P implica Q. Agora, se eu quiser fazer o Q implica R, então, como tá lá, você vem aqui, ó, Q implica R. E eu quero fazer também o que? O P minúsculo, tá? P implica R, tá? Aí o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, ó, e run. Peraí, tem que selecionar tudo. Run. Ah, tá. É PQ. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Gerou bem aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Essa aqui é exatamente a tabela da verdade que a gente tinha acabado de fazer. Vocês estão vendo ali, ó? PQ. Aí ali é R, né? A primeira, a segunda, a terceira. E essa quarta que na verdade nem precisa, né? A gente pode até tirar. Vai ficar exatamente igual mesmo. Aqui. Ó. Então, ó, vocês podem ver aí, ó, que isso cria as tabelas da verdade que você quiser, tá? Então, se você
de repente tiver alguma dúvida, certo? É só você, através desse código, você modifica só essas linhas aqui, ó. Essas linhas que tem A, B e C, você modifica, por exemplo, se ao invés de P implica Q, eu quiser, por exemplo, P e Q, assim eu venho, P e Q. E peço para rodar de novo. Então, ó, o A vai ser bem aqui, ó, P e Q. Mas se você verificar esse aqui sendo P, esse aqui sendo Q, o A vai ser P e Q, certo? Então isso aqui é só para quem quiser, sei lá, ter curiosidade. Isso aqui permite até que você faça coisas mais sofisticadas, tipo P e Q implica E, por exemplo. Deixa eu corrigir aqui, tá errado. Se você pega aqui, ó, run. Pessoal, como é identificar aí a P implica Q, o F implica nada? Ah, ó, tá, as funções estão aqui, ó. O neg é a negação, o E é sempre entre porcentagens E, o ou é ou, o implica é imp, e o se somente se é o S, SE. Não, mas na parte visualizando mesmo lá, na verdade já formado. Mas está vendo que está P, Q, R, A, B, C. É, o A, B e C, ó, é você que escolhe quem é o A, B e C, ó. No caso aqui, ó, o A, tô dizendo, nesse caso é P e Q implica R. A gente pode mudar. Aí vocês podem mudar aqui o A, B e o C para gerar o A, B e C diferentes. É um algoritmo de gerar a tabela da verdade. Por que o P e Q e o R você não muda? Porque é sempre o mesmo. Certo? Aí se você, vamos lá, se você quiser assim, ó, Q implica não R. Então você vem aqui, ó, o não é o único que é um pouquinho diferente. É neg entre parênteses. Aí você vem aqui, ó, run. Aí você vai aqui, ó, sempre é o último. Tá aqui, ó. Então, ó, o B é o que implica não R. Então tá aqui, ó. P implica não R, vai ser essa coluna aqui, ó. F, F, V, 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 V. Se fosse todos. Hã? Como é que é? Aquele todos, que tem todos ou alguns que tem mais para frente? Como assim, todos? Aquele, todos os P's são assim, então aquele todos seria importante ter. Não, aquilo a gente não tem como fazer nesse algoritmo, tá? Só dá pra fazer essas, é o que a gente chama de lógica de ordem 0, tá? Aquilo é lógica de ordem 1, aí não dá pra fazer não, tá? Esse aqui é só a lógica de ordem 0, tá certo? Mas aqui, ó, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou colocar lá no SIGA para vocês. Vocês vêm nesse site aqui, ó, e colam o código, tá? E depois você fica só modificando aqui o A, o B e o C, o resto você não muda, tá? Para você de repente testar as duas tabelas da verdade, né? Porque o computador não vai errar, certo? Você de repente esquece, erra alguma coisinha ali, então seria tipo um gabarito para qualquer tipo de problema que você queira fazer, tá certo? Então vamos encerrar a aula, tá?